Então é o seguinte, as nossas aulas, elas serão sempre gravadas e vocês depois vão ter acesso, eu vou mandar o link. O nosso grupo no Telegram vai ser justamente para a gente manter contato. Então, todo o material do curso vocês vão receber por lá. Eu vou ensiná-los como se faz para melhorar a tua questão auditiva e a tua fala, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar para vocês como que funciona aqui a nossa lousa. Então é o seguinte, essa aqui é a nossa lousa, tá? Então tudo que eu anotar aqui nesse arquivo também é repassado para vocês lá no grupo, tá? Então, basicamente o que acontece? Quando você nasce e você se dá conta de que você está no mundo, você já tem uma certa idade. Você precisou de algum livro de gramática para falar o idioma nativo que você fala? Negativo. Não, negativo. Você simplesmente tinha um recurso, que inclusive foi dado por Deus, para você conseguir falar o seu primeiro idioma, que são seus ouvidos. Então, você ouvia, você nem sabia o que você estava ouvindo, na verdade, mas com o tempo, o seu cérebro começa a assimilar os sons e você passa a reproduzir o que você está ouvindo. E você fala até que de certa forma meio que errado. E os seus pais fazem o quê? Fazem a função de um professor. Eles vão corrigindo o que você está falando. Tanto que você fala umas palavrinhas até engraçadas e o pai, a mãe vai corrigindo, 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 até que chega uma hora que você percebe que a tua dicção melhora, as palavras melhoram e tudo mais. Então é um processo natural de você poder falar o seu primeiro idioma. Então, por que as pessoas precisam aprender gramática primeiro para falar um idioma na escola? Então isso não faz muito sentido. Então o método IPB, que é o método Inglês para Brasileiros, que eu desenvolvi, a gente vai sempre aprender pelo ouvido. Então, nesse primeiro mês, não importa o seu nível de inglês agora no grupo, tá? Tem pessoas aqui que estão começando do zero, tem pessoas que já têm um pequeno conhecimento, e eu tenho certeza que tem pessoas que até têm um conhecimento maior. Então, depois que a gente entender como que funciona o processo de aprendizado, e vocês entenderem a metodologia, vocês vão perceber que vocês vão poder aplicar isso no seu dia a dia, o tanto quanto vocês quiserem, e vocês não vão criar uma dependência minha propriamente dita. As nossas aulas vão começar a se tornar mais aulas de conversação, a gente vai ter um monte de coisas que a gente vai poder abordar, e eu vou remanejando os alunos dentro de grupos que tenha mais a ver com o seu nível. Então, aos poucos, a gente vai fazendo essas mudanças. Então, a metodologia, basicamente, ela está ligada a isso. Ao fato de que nosso cérebro, ele vai receber a informação pelo ouvido, ele vai processar isso automaticamente, na verdade, e depois a gente consegue pôr para fora, a gente consegue falar. Então, o nome que vocês vão ouvir agora, a palavra que vocês vão ouvir agora, ela vai se tornar parte fundamental do curso, ok? Que é a palavra transcription. O que significa a palavra transcription em português? É a palavra transcrição. Com isso, eu também vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Tudo que eu escrever na nossa lousa aqui, digital, que for uma tradução, ela vai estar na cor laranja. Tudo que for inglês vai estar na cor preta. E aí, tem uma das técnicas que eu uso com os alunos, que é como nós falamos as palavras. Então, essa pronúncia, ela vai estar em verde. Então, para vocês terem uma ideia, ó, transcription. Como que eu faço para escrever isso de forma que um brasileiro entenda na hora que ele vai falar e não erre? Ó, trans. Tá vendo? É mais ou menos isso aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Isso aqui é como se você tivesse o português do inglês, mas na verdade é só a pronúncia. Então, olha só, transcription. Você junta tudo,
transcription. Então, tudo que você vê que eu anotar em verde é simplesmente a pronúncia da palavra que está acima. E tudo que estiver em laranja é a tradução dessa palavra. Ah, significa que tudo que a gente fizer na lousa vai estar desse jeito? Não. São apenas as palavras ou as frases que eu estiver ensinando a princípio, que você vai se acostumando. Você vai perceber que a sua boca vai começar a formular palavras com mais facilidade, frases com mais facilidade, e tudo isso vai repercutir para que quanto mais você aprende, mais fácil fica falar, ok? Então, o que seria transcription? Transcription é pegar um áudio, pegar um vídeo, sem nenhuma legenda, e colocar no papel o que você está ouvindo. Então, a gente vai fazer um tipo de... Vou dar um tipo de exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui uma outra página. Dá uma olhadinha se vocês conseguem ver essa página aí agora. Consegue ver a troca? Uma hora estava lá no Excel, agora está aqui no YouTube, ok? Então, o que seria um transcription? Excuse me? Hello? Hi, My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Ok, então o que nós temos aqui? Nós temos um vídeo que tem um áudio e uma conversa em inglês. Então, o que você vai ter que começar a aprender a fazer? Isso é parte das lições que você depois vai fazer, e você vai poder fazer isso com qualquer tipo de vídeo, de áudio que você goste. Pode ser música, qualquer coisa que seja do seu interesse, você vai poder aplicar essa técnica depois, tá? Então, o que seria isso? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Hello? Excuse me? Hello? Então, o que ela disse aqui, ó? Excuse me? Hello. Então, eu vou escrevendo aquilo que eu estou ouvindo. Bom, mas professor, como é que eu vou escrever se eu não sei escrever propriamente dito? Tudo isso vai depender do nível que cada um tem. Quando a pessoa começa praticamente do básico, é claro que eu vou pegar um vídeo que é mais básico, como esse. Então, vocês provavelmente já devem ter ouvido a maior parte daquilo que está sendo usado nesse diálogo. Então, pouca coisa você vai acabar tendo mais dificuldade. Então, quando você vai aumentando o seu nível, você vai também aumentando o nível de dificuldade dos vídeos, tá? Então, continuando aqui. Hi. My name is Molly. Aí o rapaz fala, hi. E ela fala, my name is Molly. What's your name? E aí, ouvindo isso, é fácil saber o que ela está falando, porque essa pergunta você já deve ter ouvido umas 200.000 vezes, né? What's your name? Então, é só para vocês entenderem o conceito. Isso aqui é o transcription. Então, isso vai ser parte, principal do curso. Vocês vão sempre passar a aprender inglês, pelo que vocês estão ouvindo, sem nenhuma legenda na frente, para que o seu cérebro processe as coisas de forma natural. Porque o que acontece com muito brasileiro? Ele fica traduzindo na cabeça. Alguém já passou por isso? Fica aquela coisa de tentar entender o que a pessoa está falando, aí fica traduzindo, aí você fala... Quando você pega e consegue, acha que entendeu o que a pessoa está falando, ela já disse mais 10 coisas e você já perdeu totalmente o fio da meada. Então, como que você pode aprender um idioma de uma forma prática e que aquilo seja um processamento automático na sua cabeça? Essa é a única forma de você fazer isso, tá? Espera aí. A Jane voltou, acho que ela estava sem conseguir ouvir, agora ela deve estar conseguindo ouvir, tá? Então, basicamente é isso, essa é uma das tarefas que vocês vão se acostumar a fazer. Eu vou mandar os vídeos no grupo, vocês vão poder também fazer com outros materiais, isso aí vai ser uma questão de cada um, vocês podem fazer de todo tipo de material, até o momento que vocês se acostumarem com esse tipo de exercício, ok? Tá claro isso aqui até aqui?
Alguém tem alguma pergunta para fazer com respeito à transcrição? Pode, ou transcription, pode liberar o microfone e falar alguma coisa. E até me fale se vocês já tinham visto esse tipo de técnica antes, se o que você achou até aqui do que eu falei. Pode liberar o microfone quem quiser aí para falar. Oi, professor. Oi, Hi, Clarissa. teacher. Hi. Posso falar em português? Pode. Essas nossas primeiras aulas vão ser mais em português, porque eu preciso apresentar a metodologia. Mas a gente vai começar cada vez mais a adentrar dentro do inglês, até que a nossa aula vai ficar praticamente 100% em inglês, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai chegar nisso, ok? Tá. Eu achei bem interessante. Nunca tinha... Olha que eu já estudei bastante inglês, assim, toda a minha vida, na verdade. E a minha maior dificuldade realmente é na parte oral, assim, eu fiz um teste para fazer mestrado, que a gente precisa ter proficiência em leitura. Certo. E eu passei, sabe, em português, em inglês. Eu passei com média 7. Só que se eu tivesse que falar alguma entrevista, alguma coisa, eu tenho bastante dificuldade. Eu nunca tinha enfrentado assim, esse tipo de método, e achei muito interessante. Estou bem ansiosa, bem feliz. Sim, o que acontece? Obrigado por ter manifestado aí a sua experiência. O que acontece? Olha, eu não me lembro de alguém que começou a fazer aula comigo e disse assim, nossa, eu já tinha visto isso antes. Então é o seguinte, as escolas, o que elas concentram? Você paga uma matrícula, você compra um material, um monte de livro, um monte de CD, que no final fica dentro do seu guarda-roupa, você não vai nem usar aquelas coisas, você usa o primeiro mês, as primeiras semanas e depois acaba ficando lá no esquecimento. Então, o material em si, qual que deveria ser para uma pessoa de fato falar um idioma? Pô, tá totalmente ligado ao ouvido. Totalmente ligado ao ouvido, como eu falei para vocês no começo da aula. Porque você não precisou de nada escrito para você aprender o idioma que você fala. Então esse método, o que ele vai fazer? Ele vai construir na sua cabeça a condição de você ouvir e automaticamente saber o que você está ouvindo, sem a necessidade de tradução, que é o que a maior parte dos brasileiros sofrem. Porque eles criam esse mecanismo e você cria um paralelo na sua cabeça. Então, quando você cria um paralelo de 2 idiomas na sua cabeça, como que você faz? A pessoa fica maluca. Você ter 2 idiomas ao mesmo tempo funcionando na sua cabeça. Ouvindo, traduzindo, aí traduzindo para o outro idioma para você poder responder. Imagina o tempo que você leva. E é aquela história que eu falei. A pessoa vai continuar falando e você não vai entender nada. Você está assistindo um seriado. Aí o cara tá falando lá 3 frases. A primeira frase que você se perde, você já não consegue mais acompanhar o raciocínio. Acabou, já era. Então, nós vamos construir isso de forma que o seu cérebro se adapte e você consiga crescer com o idioma igualzinho você fez quando você era pequeno. Só uma diferença. Quando você era pequeno, você não tinha a inteligência que você tem agora. Quando você era uma criancinha, você não tinha a capacidade de raciocinar e pensar que você tem agora. Então a gente vai usar exatamente todo o recurso que você tem agora, unido a essa metodologia, para que você possa então deslanchar. Agora, o que vai ser o mais legal? Vocês vão perceber como isso daqui vai surtir efeito para vocês. E vocês vão perceber também que eu não sou o professor que segura aluno. Eu vou entregar tudo que vocês precisam, de todas as formas, para que vocês deslanchem. Então, quanto mais eu puder ajudar vocês, mais eu vou fazer, para que vocês aprendam o mais rápido possível. Então, eu tô aqui para ser sugado. Então, tudo que eu sei, tudo que eu posso passar para vocês de técnicas, e tem outras coisas que eu vou passar para vocês até hoje mesmo, e nas próximas aulas, vocês vão perceber que é para que vocês aprendam a andar com os próprios pés. Vocês vão poder estudar quanto tempo quiser por dia, as lições que vocês quiserem, mas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma didática que ela vai ser, posso dizer assim,
ela vai ter uma ordem, né? Não vai ser uma coisa largada, tipo, um dia a gente faz uma coisa, um dia faz outra. Não, a gente vai ter uma ordem para as lições.